Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, estamos chegando para mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Vou falar da volta do Luiz Roberto às narrações da Globo, jogo da Libertadores na próxima quarta-feira, que notícia fantástica, né? E também vou comentar aqui sobre a Band, né, que renovou o contrato para transmitir o Campeonato Saudita, né, o popular Sauditão, que tem jogadores importantes, né, renomados do futebol mundial, e até ampliou o número de jogos. Vamos falar sobre isso também neste vídeo. Olha, muita gente acompanha aqui o canal do Fábio Fidelix, gosta dos vídeos, dos assuntos, mas não faz a inscrição, né? Esquece de fazer a inscrição. Isso ajuda muito para a gente continuar aqui produzindo esses conteúdos. Então clica aí embaixo, inscrever-se, você não vai pagar nada e vai ajudar demais o canal. Como também deixando o seu like nesse vídeo. Luiz Roberto, de volta às transmissões da Rede Globo, na próxima quarta-feira, jogo da Libertadores da América entre Cruzeiro e Flamengo. É o jogo que a Globo escolheu, você lembra, né? A gente gravou um vídeo faz um tempinho já, quando saíram as escolhas, né, das emissoras para os jogos de oitavas de final da Copa Libertadores. E a Globo, né, nessa partida das oitavas de final, não pode mais dividir praças, né, como na primeira fase. Aliás, a partir do ano que vem, nem na primeira fase a Globo vai poder dividir praças já no novo pacote, né, de Libertadores. E então a Globo escolheu um clássico nacional, né? Flamengo, a maior torcida do país, Cruzeiro também uma equipe importantíssima, que tem uma grande torcida, baita confronto, né? Cruzeiro e Flamengo. E o Luiz Roberto volta justamente nessa partida, ele que seria a voz da Globo na Copa do Mundo, seria, né, o principal nome da emissora, mas devido ao problema de saúde grave, né? Luiz Roberto passou por um tratamento sério, delicado, ficou fora do Mundial, foi um momento triste, né? O Everaldo Marques acabou assumindo a titularidade nos principais jogos da Copa do Mundo, e o Luiz Roberto agora está de volta, né? Superou, né, depois do tratamento que ele fez, e volta já nesse jogo importante entre Cruzeiro e Flamengo. Luiz Roberto que realmente mostrou muita força, né? Porque, tudo bem, ele perdeu a Copa do Mundo, né? Era a vez do Luiz Roberto, né, para ser o titular depois do Galvão Bueno, mas acho que a vida é mais importante, né? Como ele disse várias vezes, comentou, né, a força de vontade, a alegria, né? A gente percebe a alegria de viver, né, Luiz Roberto? Ele sempre foi assim, né? Um narrador feliz, né, no ar, com as pessoas também, né? Eu não conheço o Luiz Roberto pessoalmente, mas a gente acompanha depoimento de pessoas, né, que trabalharam com o Luiz Roberto, sempre uma pessoa animada, né, uma pessoa para cima, alto astral. Então o Luiz Roberto, acho que isso aí favorece muito na hora de você se recuperar de um problema grave de saúde. E ele tá de volta, né? Eu me lembro, muita gente durante a Copa do Mundo até comentou, será que o Luiz Roberto volta? Já começa aquela coisa, né? Ih, rapaz, será que ele vai ter condições? Mas tá aí, né? Quarta-feira, então, Cruzeiro e Flamengo, 9h30, né, começa o jogo. Eu tenho certeza, isso não é nem informação, né, é o que eu acho, né? A Globo deve ter ali uma programação especial, né, já durante o dia, no Globo Esporte. Antes do jogo, com certeza, né, o pré-jogo deve ter ali já um pré-jogo especial para o Luiz Roberto, para esse retorno dele às transmissões esportivas, que é muito merecido, né? Muito merecido. É um profissional realmente muito legal. Tem gente que não gosta do Luiz Roberto, eu vi até durante a Copa do Mundo, algumas pessoas às vezes exageram um pouco, né, gente? O cara com problema grave de saúde foi afastado da Copa do Mundo, e eu ainda vi gente comentando nas redes sociais, nossa, que alívio, sem o Luiz Roberto. Cara, a gente não pode misturar as coisas. Gostar ou não gostar de um apresentador, de um narrador esportivo, de um canal no YouTube, cada um tem a sua opinião, mas a gente não pode, né, num momento desses, né, e o Luiz Roberto, sem dúvida nenhuma, é um grande profissional. Eu gostava mais das narrações do Luiz Roberto quando ele era o número 3 da Globo, né, quando ele começou, ele veio com aquela energia do rádio, né, uma narração radiofônica, o grito de gol dele, muito legal, vibrante, narrando todos os esportes, né, esportes olímpicos. Sem dúvida nenhuma, no rádio, né? Luiz Roberto no rádio, fantástico, né? Eu me lembro dele na Rádio Globo. Eu sei que ele passou pela Rádio Gazeta, né, antes da Globo, mas ele foi da equipe do Osmar Santos na década de 90. Sensacional a narração dele, né? Um pique, tem no YouTube, você vai encontrar até a primeira narração dele, o jogo 15 de Jaú e Santos. Uma partida 15 de Jaú e Santos, foi a primeira narração dele na Rádio Globo, um gol do 15 de Jaú, né? Acho que foi o Kazu, né? Jogador japonês que fez o gol do 15. Primeira narração do Luiz Roberto na Rádio Globo. Fantástico profissional e, né, uma boa sorte, né, um bom retorno para o Luiz Roberto nesse jogo Cruzeiro e Flamengo. Vou fazer questão de acompanhar essa partida com a transmissão do Luiz, e fico realmente muito feliz porque foi um momento lamentável, né, o que aconteceu há poucos meses da Copa. O cara
se afastar, né? Ia ser a primeira Copa dele como titular. Mas enfim, né? O mais importante é a vida, é a saúde. E o Luiz Roberto retorna então na próxima quarta-feira. Muito legal. Eu fecho o vídeo, então, falando sobre a TV Bandeirantes. Estamos sempre aqui comentando, né, direitos de transmissão, de eventos, né? A Band, a gente sabe que passa por um momento financeiro muito ruim, né? A Band que hoje sofre, né? Um canal que não tem muita audiência. Tem ali, né, a Renata Fã com o Jogo Aberto, o Neto com os donos da bola, tem Show do Esporte, tem Band Esporte Clube. O Neto e a Renata Fã, principalmente, conseguem até bons índices de audiência. O Jornal da Band tem uma boa audiência, mas para por aí, né? Para por aí a TV Bandeirantes, que já foi um canal de muita audiência nos anos 80, 90, que já foi o canal do esporte, o jornalismo também muito importante, muito sério, muito forte durante décadas aí da TV Bandeirantes. Hoje a gente vive um outro momento, né, das emissoras de televisão, da mídia tradicional, e a Band realmente está vivendo aí essa situação delicada. E para completar a questão do Faustão, né? Aquele programa do Faustão, aquele investimento que a Band fez, colocando o Faustão ali praticamente todos os dias no ar, aquilo lá causou um prejuízo, né? Piorou muito a situação da Bandeirantes depois daquilo. Teve o Galvão também, né? Também foi ali um projeto que acabou não dando a audiência que todo mundo esperava, aquele Galvão nas noites de segunda-feira, né? Galvão e Amigos. E a Band agora, então, tem poucos eventos e pelo menos renovou, né, com o Saudita, e são 85 partidas. 85 partidas esse pacote da TV Bandeirantes para essa próxima temporada do Sauditão. E serão 15 jogos na TV aberta, portanto 85 partidas, 15 jogos na TV aberta e 70 ficarão na TV fechada no Band Esportes. Nessas 15 partidas na Band aberta serão escolhidas ali. Tem bons jogadores, como eu disse no início do vídeo, né? Cristiano Ronaldo, né? Jogadores importantes aí do futebol mundial, Benzema, Sadio Mané. Então tem muita gente interessante aí jogando, o campeão Theo Hernandes. Bons jogadores, né? Bons jogadores. Eu acompanhei pouco, né? Até agora da Liga Saudita. Vou ver se eu acompanho um joguinho ou outro aí, porque é muito futebol na televisão, né? Como eu já disse em outros conteúdos, é difícil você acompanhar tudo, né, gente? Hoje você tem campeonato de qualquer liga mundial aí no YouTube, principalmente, né? Tem jogo para todo lado, você tem que escolher uma coisa ou outra, não tem como ver tudo, né? Quando o cara trabalha em alguma emissora que transmite muitos eventos, né, campeonatos desse tipo, o cara tem que se dedicar, tem que estudar, tem que tá por dentro de tudo. Mas como um telespectador, nesse momento aqui, né, acompanhando os jogos, não é fácil, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre a volta do Luiz Roberto, né? Quarta-feira, Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, oitavas de final. E, mais uma vez, peço a sua colaboração fazendo a inscrição, deixando o seu like no vídeo, compartilhando nas suas redes sociais, ativando o sininho em todas para você receber os avisos quando pintar um novo conteúdo. E a gente volta aqui falando sobre mídia esportiva. Um grande abraço. Tchau.